Mais um videozinho da nossa série de cálculo. Vamos, seguir no nosso treinamento, aperfeiçoamento de cálculo, vamos melhorar nosso raciocínio lógico. A gente tem essa posição aqui no tabuleiro e jogam tanto as brancas como as pretas, beleza? Pausem o vídeo, tentem resolver primeiro e aí sim, bora para a explicação. Espero que vocês tenham conseguido achar a resposta, de ambos os lados. Então bora trabalhar aqui com essa posição. Primeiramente, identifique, vamos trabalhar de brancas primeiro, beleza? E aí, que nem eu sempre falo, a gente tem que identificar o que está acontecendo na posição antes de procurar por lances aleatórios. Antes de procurar, será que o D4 dá certo, F4, H4? Calma, vamos procurar o que? Entender o que está rolando e aí a gente vai para procurar por cheques, capturas e depois se nenhuma das duas dá certo, a gente vai para ameaças, tranquilo? Então bora lá. O que está rolando na posição? A gente tem de brancas 5 peões contra 5 peões também. Então, material de peões tranquilo, quantidade de peões igual. De peças, a gente tem uma dama, 2 torres e um cavalo contra uma dama, 2 torres e um cavalo. Então, peças também está equilibrado, posição está equilibrada. Agora, o que a gente pode identificar de lado bom e lado ruim, ponto positivo e negativo das brancas, ponto positivo e negativo das negras. A gente tem que tentar entender qual que é o nosso forte, o forte do nosso adversário. Beleza, vamos lá. Primeiro, em relação à estrutura de peões. A gente tem, de brancas, 3 ilhas de peões, que é um pouco mais fraco que uma única ilha de peões das negras. Então, se a gente entrasse no final, agora tem muita peça, então isso não vai ser um fator tão dominante. Mas se a gente entrasse no final de rei e peão, essa ilha de peões seria um ponto muito forte para as pretas, as negras, tranquilo? Então a gente tem essa debilidade. A gente também tem umas fraquezas aqui nessas casas escuras e tal. Então ilha de peões, em estrutura de peões a gente está um pouco pior. Em relação às peças, a gente tem uma torre muito ativa controlando a coluna A. Ela sempre pode vir aqui também para uma dessas casas ajudar, ou na defesa, ou até intensificar um ataque aqui na coluna G, por exemplo. Então essa torre ela é boa, por mais que pareça que ela está um pouco deslocada do campo de batalha, ela é boa. O nosso cavalo ele está mais defensivo, não está tão assim ativo. Na verdade não está ativo, está mais defensivo e está mais como um alvo. Esse cavalo não está fazendo muita coisa. Agora a gente tem uma dama e uma torre muito forte. Então o ponto positivo a gente tem uma pressão aqui com a dama e a torre, e com essa outra o quê? Com essa outra torre, essas 3 peças. Tranquilo? E a gente tem que aproveitar isso. Ponto positivo das pretas, que nem a gente já falou, é a ilha de peão, essa estrutura de peão. E uma coisa interessante também, que nem a gente já viu em vários vídeos anteriores da nossa série, o cavalo, quando ele está no campo, penetrando no campo do adversário, ele pode ser perigoso se aliado com uma outra peça, uma torre ou uma dama. E nesse caso, olha só, o cavalo está entrando aqui na posição do adversário das brancas, cavalo F4 aqui, e tem uma torre aqui também muito forte, e essa dama, por mais que ela está deslocada da ala do rei, a dama chega muito rapidamente. Ela pode entrar em uma dessas casas aqui. Então a combinação dessas 3 peças pode sim resultar em uma tática para as pretas. Então a gente tem que tomar cuidado de brancas, e se a gente for de pretas, quando for a nossa vez de calcular, a gente vai pensar nisso. Então bora lá, mas primeiro de brancas. Quais são os lances candidatos então aqui nessa posição? Primeira coisa vamos procurar por cheques. Cheques, capturas, depois ameaças. Vamos lá. Quais são os cheques na posição? Tem 3. Dama por G7, H7 e dama H8. Se dama G7, simplesmente torre toma, ou até rei toma, e a gente perdeu nossa dama, sem compensação. Se dama H7 é a mesma coisa. A gente vai entrar no final totalmente perdido. Agora, e se dama H8? Dama H8 parece interessante. Dama H8, rei F7. Mas aí como é que a gente segue o nosso ataque? Se dama G7, ele toma também. Dama H8, rei F7, a gente nem tem torre F5, porque o peão captura. Então a gente não tem continuidade. E se dama H8, rei F7, dama por dama, rei por dama,
e torre A8, ele pode tampar aqui, né, com a torre. Ou simplesmente voltar o rei, né, avançar o rei, na verdade, para E7 ou para F7. Então aqui, por exemplo, dama H8, rei F7, toma, toma, torre A8, ou torre H8, né, mas aí o rei ele vem para uma dessas duas casas e ele está seguro. E a gente perdeu uma peça. Então não é cheque também. Só que a gente pode usar essa ideia a nosso favor em uma outra sequência. A dama pode entrar aqui com cheque depois. O que a gente percebeu é que quando a gente dá o cheque, o rei vem para cá. E a gente queria muito, olha só, o lance da ideia. A gente queria muito o quê? Capturar alguma dama ou uma peça e ficar com vantagem. Só que toda vez ele vai para F7. Como é que a gente melhora essa nossa ideia? Aí tem que ter uma sacada muito boa, e isso você adquire quando você começa a fazer muitas táticas, a sua intuição fica melhor, seu raciocínio fica melhor. Então tem que fazer muita tática, com, todo dia pelo menos um pouquinho, ou um pouco ao longo da semana, para ficar o que? Mais natural, lances assim. Torre A8 é a boa nessa posição, entregando a torre. Só que entregando porque a gente sabe que depois que a dama entra com cheque, o rei vai sair para F7. E olha só que bonito. Torre A8. E o que as presas podem fazer? Nada, podem abandonar. Então, por exemplo, se dama captura, torre H8 e depois de rei F7, a gente ganhou a dama. Se tentar, por exemplo, né? Torre A8, se tentar torre D8, mesma coisa. E aqui o rei não consegue, né? O rei está afastado, não consegue tomar a dama de volta. Então a gente identificou um tema, um cheque, só que não deu certo e a gente fez tentar dar certo, né? Com um lance, né, muito forte de ameaça, né? Não tinha captura aqui, né? Nem considerei, mas um lance de ameaça muito forte para combinar com a nossa ideia de dama H8. Tranquilo? Das brancas é esse. Agora vamos pensar do lado das pretas. Das pretas, se a gente estiver jogando de negras, tá? Eu vou deixar a perspectiva assim, como eu sempre faço, porque é bom para treinar. Nos problemas sempre tá assim também. Bom que a gente treina visão de tabuleiro. Qual que é a boa aqui para as pretas? Vamos lá, vamos calcular de novo. A gente tem que combinar, tentar alguma sequência, algum ataque com essas três peças, porque senão as pretas vão ficar o quê? Muito vulneráveis com o ataque que as brancas vão realizar, né? Porque tá chegando torre A8, a gente já viu o tema do torre A8, né? Pode... O rei aqui ele tá um pouco exposto, se ele tenta se proteger com o rei F7. Então a gente tem que tentar o nosso contra-jogo. Então o que a gente faz? Vamos calcular os cheques. Qual que é o único cheque na posição? Torre por G2. E vamos ver se dá certo. Porque, pô, às vezes dá certo um sacrifício. A gente pode, né, que nem a gente já viu muitas vezes, logo em seguida, capturar uma outra peça por conta do cavalo aqui e com juros. Então bora lá. Torre G2. Se rei captura, a gente tem algumas opções. Ó. A gente tem dama por H5. Como assim dama por H5? Porque se dama toma, cavalo F4 é cheque, rei H2 e a gente captura a dama de volta. Alguns de vocês podem ter visto essa sequência. O problema é que, depois de torre... Opa, deixa eu variar aqui. Falar aqui as vezes das pretas. Análise. Pronto. O problema é que se torre toma, rei toma e dama H5 direto, ele não é obrigado a tomar, né? Ele não é obrigado a entrar nessa linha que as brancas ficariam perdidas. Depois de dama toma, teria torre A8. E aí rei F7 é única. E aí dama toma dama com cheque. E a gente está perdido. Então a gente tem que ter cuidado com a ordem. Depois de torre toma, depois de rei toma torre, não dama H5, mas cavalo F4. E agora depois de rei H2, por exemplo, a gente tem cavalo toma H5. E aí a gente tem uma peça a mais e estamos totalmente o quê? A gente está ganho, a gente está completamente ganho. Se torre G1, até cavalo G7 a gente segura a posição, porque a torre está protegendo o cavalo aqui em G7. Tranquilo? Então, torre G2. E se não tomar? A gente tem uma peça a mais, né? A gente pode até... Deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente pode até jogar cavalo G3. A ideia aqui é forçado a tomar. E aí, cavalo toma
H5 de novo, muito forte aqui nessa posição, né? Aqui, tranquilo? Na real a gente entra numa posição até melhor porque o rei está nessa coluna G e não na H, ajudando a torre. Então qual que é a boa nessa posição? A gente combinar um ataque com essas três peças, fazer um sacrifício da torre e logo em seguida o cavalo, como a gente já viu várias vezes, ele ganha um papel muito forte porque ele consegue, né, atacar duas peças ao mesmo tempo. Quando é cheque, né, o rei e logo em seguida uma outra peça. Opa, cheio de bagunça, mas é isso aí. Torre toma, rei toma e aqui o bonito cavalo F4. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa partida, dessa posição e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.